Bom dia, Igreja Jornada. Espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui preparado para o nosso mês de abril e nesse primeiro dia de abril, aqui não tem espaço para mentira, mas sim para muita verdade bíblica que vem de Deus. Então vamos para ela. Se você já leu o seu devocional diário, hoje foi lido Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Então vamos aos 3 versículos mais importantes. Como você sabe, mais uma vez, sempre bom lembrar, Juízes é um livro onde o povo de Israel ainda não tem um rei, eles são governados pelos seus pais, pelos mais velhos, por aqueles que dão direção, mas de fato o governo não está centralizado, eles vivem e são oprimidos muitas vezes pelos inimigos, quando eles deixam a Deus eles sofrem, quando eles voltam para Deus são libertos, então é um livro de ciclo vicioso. Primeiro versículo do que você leu hoje vai falar hoje sobre Gideão e os seus 300 homens. A Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 6, versículo 14: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. E aí Deus faz uma pergunta: porventura não te enviei eu? Aqui a gente tem um referencial muito bacana, muito interessante, falando com Gideão. Gideão, pelo que a Bíblia retrata e pelas palavras que Deus diz para ele, parece ser um homem inseguro. Quando Deus precisa incentivar alguém, dizer para a pessoa não ter medo, dizer para ir em frente, normalmente é porque essa pessoa tem essa fraqueza na sua vida. E aqui nós vemos isso em Gideão. E Deus termina fazendo a pergunta mais importante para ele ir vencer os seus inimigos. Ele diz: porventura não te enviei eu? Isso é uma direção de que toda vez que Deus envia você, ele sabe bem o que está fazendo. Segunda parte, Juízes, capítulo 6, versículo 23, diz assim: E disse-lhe o Senhor: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Existe aqui mais uma vez a direção de Deus para a vida desse povo, de que ele é com eles. E toda vez que o povo clama a Deus nessas histórias, Deus se manifesta porque Deus tinha um plano com esse povo. E por fim, Juízes capítulo 7, versículo 7 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei. A história de Gideão, ela se dá como um grande filtro para decidir quem vai para a guerra com ele. Então ele começa com milhares de homens e ele já com milhares tinha medo de lutar a guerra. Agora ele tem centenas de homens, 3 centenas, 300 homens, e Deus diz: com esses 300 você vai vencer a guerra. Aqui tem 2 coisas muito importantes. Deus tem poder para fazer você vencer, mesmo com aquilo que não faz sentido. A segunda parte é que Deus muitas vezes vai provar a sua fé, porque Gideão dizia: Senhor, tem pouca gente. Deus dizia: ainda tem gente demais. Então Deus vai fazendo filtros, e Deus deu alguns filtros para Gideão fazer aqui. Para nós encerrarmos, tem uma frase de A.W. Tozer que ele diz assim: Deus frequentemente reduz os nossos recursos para aumentar a nossa fé. Muitas vezes na nossa vida vão faltar recursos, ou vão faltar amizades, ou vão faltar necessidades que nós precisamos para os nossos desejos. Mas Deus nos leva a essas dificuldades para que a gente possa se voltar a Deus e enxergar nele graça, provisão, fé e misericórdia. Que Deus abençoe o teu dia e que seja um excelente 1º de abril firmado na verdade do Senhor na sua vida. Grande abraço.